E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão nessa quarentena aí? Difícil ficar em casa, né? Mas quanto mais a gente seguir as ordens, mais a gente respeitar a quarentena, mais rápido a gente vai poder voltar às nossas vidas ao normal, né? Bom, eu acabei de entrevistar o Neto que mora na China, é jornalista, e a gente conversou sobre tudo, né? A gente conversou sobre futebol, a gente conversou sobre a pandemia, e a gente conversou sobre o jornalismo também, né? E várias outras coisas, culturas, enfim. Assistam aí a entrevista, espero que vocês gostem. Qualquer sugestão também pode mandar mensagem, pode deixar aí nos comentários. E é isso, gente. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima entrevista. Valeu, tamo junto. Eu queria que você contasse mais sobre você, quantos anos você tem, você é formado em quê, para o pessoal entender mais sobre essa entrevista. Meu nome é Luiz Tasso Neto. Atualmente eu trabalho na agência de notícias Xinhua, aqui na China, em Pequim. Então, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina em 2003, 2004. E tive passagem pelo SBT de Santa Catarina, pela TVT de Itapetininga. Trabalhei em várias produtoras e também depois eu fui durante 4 anos trabalhei na Rádio Jovem Pan em São Paulo, 3 deles como coordenador do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Aí depois disso eu vim para a China para trabalhar na Rádio Internacional da China. Fiquei aqui por mais 4 anos, voltei para o Brasil, trabalhei por quase um ano na Globo em São Paulo também, no setor de esportes, e aí depois de um tempo trabalhando em produtora, como freelancer, eu voltei para a China agora para trabalhar na agência de notícias Xinhua. E você pensa em voltar para o Brasil? Obviamente que eu penso em voltar para o Brasil, porque minha família toda está aí, meus amigos todos estão aí, né? Minha vida inteira eu morei no Brasil, mas a situação no momento, principalmente para minha área, né, para nossa área no caso, é muito ruim. Situação de emprego, situação de trabalho, de salário e tudo mais, né? Desvalorização da profissão é muito grande, então, por enquanto, está valendo a pena para mim ficar por aqui, e ainda mais com a desvalorização do real, né? Porque eu recebo em moeda chinesa, que em relação ao real agora está mais vantajoso. Então, eu penso no futuro voltar para o Brasil, mas não no futuro tão próximo assim, porque no momento a situação pede que eu fique aqui mesmo. E por que você escolheu fazer jornalismo? Cara, eu escolhi fazer jornalismo. Essa pergunta eu acho que eu não respondo desde a época da faculdade. É isso que eu te falar. Eu escolhi fazer jornalismo porque eu sempre gostei, sempre fui muito aficionado por televisão, assim, sempre gostei muito de TV, e também sempre fui muito aficionado por esporte. Então, eu tinha um foco de querer trabalhar com jornalismo esportivo, principalmente na televisão. Aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu percebi que, assim, essa era uma das possibilidades, uma das áreas, né, que eu poderia explorar e que poderia me trazer um retorno satisfatório, né, uma satisfação de trabalho, enfim. Então, aí, durante a faculdade, eu percebi que eu me interessei bastante por 2 áreas principais, rádio e televisão, foram as áreas que mais me chamaram a atenção durante a faculdade. A TV já era um interesse antigo e o rádio se tornou quando eu aprendi mais sobre o meio e mais sobre o trabalho em si nesse meio de comunicação. Com relação ao esporte, continuo sendo aficionado, adoro esporte, acompanho bastante, mas deixou de ser uma obsessão, assim, trabalhar com esporte. Eu queria mais trabalhar com rádio e televisão do que necessariamente com esporte, entendeu? Se eu tivesse um trabalho com esporte em jornal, talvez eu preferisse um trabalho em televisão. E aí eu construí minha carreira já a partir da faculdade, focando mais a minha formação nas áreas de rádio e televisão. Também, obviamente, tem as disciplinas obrigatórias, fazia a disciplina de texto, de jornal, quanto revista, fotografia, enfim, várias coisas. Mas todas as optativas, as disciplinas que eu podia pegar na área, mais focando para o lado da TV e do rádio, foi o que eu fiz. Então,
naturalmente eu já saí da faculdade trabalhando, já fui trabalhar na TV, aqui, lá em Santa Catarina. E desde aí eu segui nesses dois meios principalmente, né? Trabalhando em rádio e televisão, em todas as funções possíveis, desde reportagem, produção, pauta, inclusive câmera na mão, enfim, né? Trabalhei em produtora, e aí você faz aquele esquema meio de faz tudo, enfim. Trabalhei em todas essas áreas, assim, até que eu me estabilizei um pouco mais, digamos assim, né? Porque logo depois que você sai da faculdade, você vai, cobre férias aqui, um mês de contrato ali, outro mês de contrato aqui, então... E aí eu consegui me estabilizar mesmo quando eu fui para a Rádio Jovem Pan, em São Paulo. Que aí eles me ofereceram um contrato, eu fiquei durante um ano na redação do Jornal da Manhã, e depois durante 3 anos na coordenação do jornal. Então foi uma experiência muito, muito interessante. Mas a resposta é essa, né? Por que eu escolhi jornalismo? Porque eu gostava muito de TV, gostava muito de esporte, e achava que eu ia trabalhar com isso em algum momento. O que aconteceu quando eu fui para a Globo em São Paulo, eu trabalhei num programa chamado Fute Brasil, que fazia a cobertura dos campeonatos do Brasil, tanto o Campeonato Brasileiro quanto os campeonatos regionais, para fora do país. Então a Globo vendia um formato de programa de melhores momentos e um programa semanal de semidocumentários, assim, matérias mais longas, de cerca de 10 minutos, com jogadores fora de ambiente, enfim, temas variados, mas, né, com foco nos campeonatos do Brasil. Então, se você fosse dar uma dica para um estudante de jornalismo assim como eu, como várias outras pessoas também que têm essa vontade de trabalhar com o jornalismo esportivo, é não ser mente fechada para outras áreas, né? Claro, eu acho que é importante você se sentir bem onde você estiver trabalhando. Eu continuo sendo aficionado por futebol, continuo sendo aficionado por esporte, de vários tipos de esporte, acompanho tudo que eu posso, mas você não colocar essa pressão de que você precisa e somente precisa trabalhar nessa área. Se você realmente quer trabalhar nessa área, é importante você focar e tentar o máximo possível, mas também você não pode estar fechado às outras oportunidades, né? Você não pode estar fechado a você escolher não trabalhar a trabalhar num jornal em uma outra área, ou a trabalhar, ou começar sei lá, no setor policial de um jornal, ou na pauta de um jornal de rádio, ou de televisão, enfim. Mesmo porque tem muita gente no Brasil, principalmente, que entra numa faculdade de jornalismo com o intuito de trabalhar com esporte, principalmente futebol, obviamente, que é o principal, né, esporte do Brasil. Só que, assim, se você se fechar para outras experiências, na hora de brigar por uma vaga de esporte, por exemplo, vai contar quem tiver mais experiência, quem tiver mais preparado, não necessariamente em relação ao assunto, mas em relação à técnica do jornalismo em si. E você só vai conseguir adquirir essa experiência trabalhando no que aparecer. Então, é importante você não se fechar para outras coisas, para que você consiga cada vez mais acumular experiência para quando uma oportunidade apareça, você esteja preparado e qualificado para poder assumir essa vaga, né? Assumir essa responsabilidade. Então, quanto mais você conseguir absorver e adquirir, melhor, né? Como que funciona o jornalismo aí? Porque o pessoal que está fora, né, da China, a gente aqui no Brasil, em outros países, enfim, a gente não escuta muito falar sobre a China em si, sobre as notícias. É muito difícil chegar uma notícia daí para cá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como funciona o jornalismo e, enfim, essa barreira que existe entre os chineses e o mundo. Aqui é tudo, a informação é muito controlada, né? Tudo muito controlado. Então, o que existe de informação é sempre a informação oficial. É muito difícil ter
como no Brasil a gente tem a liberdade de ter jornalismo investigativo, esse tipo de coisa, aqui a coisa é mais oficial. Então, tudo segue os dados, as informações, as opiniões são todas geradas pelo governo e pelo partido. Então, é tudo muito oficial, não tem muito espaço para especulação, para, como é que eu posso dizer? Crítica. Para questionamento, para crítica e tal. Então, é bem fechado nesse sentido. Assim, você foi a trabalho para a China, certo? Sim. Existe diferença entre um turista e uma pessoa que vai para trabalhar? Como que eu faço para ir para a China? Tem que ter um passaporte, um visto? Não, todo mundo, qualquer estrangeiro, para vir para a China precisa de visto. E aí a aplicação é diferente, né? Se você vem para trabalhar, você tem um determinado visto. Se você vem para turismo, você tem um outro determinado visto diferente. Aí depende por quanto tempo você vem, tempo de contrato, tudo isso é determinado pelas condições ou pela situação em que você vem para cá, entendeu? Entendi. Tudo isso eu vim para trabalhar, eu vim com o emprego certo, então eu vim com uma carta convite para chegar aqui e conseguir a permissão de trabalho e a permissão de residência. Para você vir como turista, você não precisa dessa carta de indicação. Talvez alguém que more aqui para te convidar para vir para cá, dizendo, a pessoa está vindo para cá, enfim, ela tem contato. Mas não é difícil de conseguir assim, o visto para vir para a China como turista. Como trabalhador, para trabalhar, você precisa de um convite oficial. Mas nesse exato momento, agora por conta da pandemia, nenhum estrangeiro, mesmo com visto válido, pode entrar na China nesse momento. Então, a fronteira está completamente bloqueada, a fronteira da China, para cidadãos não chineses. Os chineses podem voltar de onde eles estiverem, vão ter que passar por um processo de quarentena obrigatório, enfim, tudo isso por conta da pandemia da Covid-19. Mesmo os estrangeiros que têm um visto válido não podem entrar nesse momento. Eu tenho visto válido, mas como eu não saí da China desde o início da pandemia, eu posso continuar aqui, eu não preciso sair. Mas se eu sair, eu não posso voltar, entendeu? Porque as fronteiras estão fechadas. O motivo da gente ter fazer essa entrevista é porque eu também queria conhecer um pouco mais sobre a China e também, óbvio, o momento que a gente está vivendo, não tem como não perguntar sobre a pandemia, né? Eu queria que você contasse como que era a sua rotina antes da pandemia, como que foi a sua rotina durante e como está sendo agora depois que o país está voltando ao normal, né? Eu trabalho meio período só, né, por dia. Então eu trabalho ou na parte da manhã, das 8h30 às 2 da tarde, ou na parte da tarde, das 2h30 às 8 da noite. Então a minha rotina sempre foi muito tranquila, assim, de trabalho. E aí, no horário que eu tô de folga, de ir tomar um café, andar de bicicleta, enfim, fazer, né, cuidar dos meus hobbies, das minhas coisas. Jogar futebol com os amigos aqui, enfim. Ir para um boteco, tomar uma cerveja. Uma vida normal de qualquer pessoa. Com a pandemia, aconteceu que a gente foi pego meio que de surpresa, assim como todo mundo, né? Um pouco antes do feriado do Ano Novo Chinês, uns 2 dias antes, o número de casos dessa, até então, pneumonia desconhecida, começou a aumentar, de forma que o governo teve que tomar a atitude de fechar a cidade epicentro da epidemia, né? Epicentro desse vírus. Então, a partir do momento que eles fecharam a cidade de Wuhan, todas as grandes cidades da China tomaram medidas de restrição também. Então, a movimentação já foi limitada entre cidades, entre províncias. A cidade de Wuhan foi completamente fechada, então ninguém podia entrar, ninguém podia sair.
E aí as outras cidades foram tomando medidas não tão fortes, mas também semelhantes a essa. Então, por exemplo, as viagens de ônibus de Beijing para fora da província, né? E Beijing é considerado uma cidade de nível provincial, digamos assim, né? Uma cidade tipo A da China, assim como Shanghai e algumas outras. Então, começaram a fechar as fronteiras, então só movimentação mínima de pessoal necessário, quem tinha urgência de viagem, enfim. Isso fez com que o vírus se espalhasse muito menos do que poderia acontecer se tivesse tudo aberto. Mas, por uma falta de sorte, digamos assim, essa pandemia estourou bem na época do feriado do Ano Novo Chinês, que é quando as pessoas normalmente viajam para visitar suas famílias. Então, no momento que o governo fechou as fronteiras, no momento que o governo fechou a cidade, muita gente da cidade já tinha saído carregando a doença e muita gente de fora já tinha entrado na cidade, sendo impossibilitado de sair. Aí os casos começaram a aparecer em outros locais da China e, né, depois de algum tempo, em outros lugares do mundo, porque essas pessoas, né, viajaram, infectaram outras pessoas que viajaram para outros lugares, e aí cresceu como a gente vê hoje, como está a situação. O que aconteceu aqui? As medidas de restrição foram muito fortes. Então, os condomínios, só morador podia entrar nos condomínios. Algumas ruas, só morador podia entrar na rua da sua casa, quem era de fora. Tipo, tirando as avenidas principais, as ruas menores, só quem morava nas ruas podia entrar. Então, isso limitou bastante a movimentação. Todos os shoppings, pontos turísticos, lojas, tudo foi fechado, menos supermercado e farmácia. E os hospitais começaram a receber as pessoas com febre. Todos os lugares, todos os supermercados e farmácias tinham alguém na frente, na porta, medindo a temperatura das pessoas. Se alguém tivesse com febre, já era chamada uma ambulância ou o que quer que seja para buscar essa pessoa e levar para o tratamento adequado para a quarentena. O mesmo nas entradas dos condomínios e das ruas. Cada entrada de condomínio, cada entrada de rua tinha lá um guardinha e os fiscais da comunidade medindo a temperatura de todo mundo que entrava. Se elas estivessem com febre, já seria chamada a autoridade, elas seriam encaminhadas para tratamento, para quarentena, enfim, o que fosse necessário. Então, isso fez com que as pessoas ficassem muito mais em casa e também que fosse mais controlada a disseminação do vírus. Porque com pouca movimentação, você tem contato com o mínimo de gente possível e você espalha menos ou está menos exposto ao vírus. E também teve uma campanha enorme, tanto para as pessoas ficarem em casa, quanto para as pessoas lavarem as mãos a todo momento e usarem máscara, sempre dentro e fora de casa, lavar as mãos ou desinfetar com álcool gel. Então, todos os aplicativos, aplicativo de comida, aplicativo de táxi, aplicativo de telefone, aplicativo do banco, todos eles bombardeavam as pessoas com alertas, dizendo, olha, você tem que ficar em casa, você tem que lavar a mão, você tem que usar máscara, você tem que higienizar, você tem que manter distanciamento social. Então as pessoas foram bombardeadas com informação para que evitassem que a doença se alastrasse ainda mais por aqui. E isso funcionou de uma maneira espetacular, tanto que agora a gente já está... hoje, já não, o uso da máscara já não é mais obrigatória, o uso da máscara já não é mais obrigatório nas ruas, por exemplo, em locais abertos. Você não precisa mais ficar com máscara em locais abertos. Você pode sair caminhar na rua sem máscara, você pode sair andar de bicicleta sem máscara. Se você for entrar em algum local fechado, para pegar um ônibus, para entrar no metrô, para entrar no supermercado, aí você tem que colocar máscara.
por medida de precaução ainda. E ainda tem a medição da temperatura e nesses lugares que você vai. Então, ainda existe um controle, mas é um controle muito menor do que já teve e as coisas já estão começando a reabrir nesse momento. Em relação a esse respeito que você falou, né? Aqui no Brasil, as pessoas não estão respeitando nada da quarentena, né? Tipo, é impressionante como ainda tem pessoas que estão saindo sem necessidade, estão fazendo festinha, e é uma coisa que eu queria também perguntar e destacar, né? Essa diferença do respeito. Isso se deve muito é um problema cultural do brasileiro, especificamente do brasileiro, porque no mundo inteiro essa doença já, tirando o Brasil e Estados Unidos, essa doença já está sendo um pouco mais controlada. E acredito que aqui no Brasil a gente ainda esteja no pico. Essa diferença do respeito da cultura, até vi uma reportagem da Globo, quando eu estava começando, que aí na China eles fizeram, acho que 2 hospitais em tipo, 3 dias. Sim, Então, na assim, isso cidade de para nós, isso, isso para nós aqui no Brasil é fora da nossa realidade, né? Então, eu queria que você desse sua visão em relação à nossa aqui no Brasil, ao respeito à quarentena. Na verdade, assim, né, isso é minha opinião, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a questão cultural e o respeito à hierarquia que eles têm aqui, né? E que não existe no Brasil. Esse respeito pelo governo e pelas determinações do governo e de seguir à risca tudo que é determinado. Então, demora um pouquinho, mas todo mundo acaba seguindo tudo que é determinado. Isso é uma coisa. A outra coisa é a maneira como a pandemia está sendo tratada no Brasil e nos Estados Unidos. Não é à toa que são os dois países com maior número de casos e o número de mortes absurdo. Por quê? Porque ambos os líderes não tomaram as medidas necessárias para conter a epidemia de uma maneira eficaz. Simples assim. No Brasil, inclusive, existe essa... eu nem culpo tanto as pessoas, no caso do Brasil, por exemplo, porque tanta desinformação e tanta informação desencontrada que a pessoa não sabe, a pessoa mais simples não sabe o que seguir. O presidente fala uma coisa, o ministro da Saúde fala outra, o governador do estado fala outra, o prefeito fala uma quinta coisa diferente. Quem que ele vai? O secretário da Saúde do município fala uma outra coisa. Não existe uma unidade no tratamento e isso está se provando que isso está agravando a situação no Brasil cada vez mais e tende a se agravar ainda mais, porque ainda não há uma conscientização de que a coisa é séria, de que a coisa não é nada fabricado, não é um complô, não é um ataque ou o que quer que seja, é uma questão de saúde pública que tem que ser abordada como uma questão de saúde pública, de maneira científica e de maneira embasada em fatos, embasado principalmente na ciência. Tudo que está sendo orientado pela Organização Mundial da Saúde, por exemplo. A questão do distanciamento social, a questão da higienização das mãos, do uso de máscara, né? Tudo isso aqui na China se provou eficaz. O Brasil e os Estados Unidos vão na contramão dessas orientações bom, por algum motivo que eu não consigo entender o qual, não entra na cabeça dura do nosso presidente que é importante tomar medidas para conter a pandemia, antes de tentar reanimar a economia. Porque você não adianta querer botar gente morta para trabalhar. Né? Ou jogar as pessoas para... Né? Porque o sistema de saúde do Brasil já é fraco. Sim. A questão é a seguinte, a doença em si, ela comprovadamente ela se espalha muito,
muito rápido, muito rapidamente, muito facilmente, o que gera um grande número de pessoas em necessidade de tratamento médico, o que o que sobrecarrega o sistema de saúde, principalmente o sistema de saúde, no caso do Brasil, que é bem fraco. Isso aconteceu na Itália, por exemplo. Na Itália foi a mesma coisa. Muitas pessoas ficando doentes ao mesmo tempo, o sistema de saúde não deu conta, por isso a Itália tem um dos índices de morte mais altos. Só que chegou um momento que eles perceberam, falaram, não, ó, o negócio é sério, vamos tratar com seriedade. Isso ainda não aconteceu no Brasil e, infelizmente, eu não consigo enxergar isso acontecendo num futuro próximo, porque eu só vejo atrapalhada atrás de atrapalhada, assim, então é uma coisa que me deixa meio consternado, assim, não sei como uma pessoa não pode, não consegue entender, uma pessoa que eu digo na liderança, porque a população fica confusa, porque é isso, a população já não tem uma educação muito, digamos assim, já não tem uma educação, geralmente falando, né, de maneira geral, a população brasileira já não tem uma educação muito elevada. Aí chega num momento de crise como esse, em vez de as pessoas serem orientadas, elas são desorientadas pelo próprio governo. E aí não tem como fazer a coisa funcionar, porque é impossível. Porque as pessoas já com um baixo nível de educação não vão ter a consciência por si próprias de tomar as medidas que realmente são necessárias. Quem tem um pouco mais de consciência enxerga isso e percebe que é preciso, o que é preciso fazer, entendeu? Mas a grande maioria da população, por culpa da liderança, dos governantes, ela não tem essa orientação e fica literalmente desorientado. É um líder de um país que fala que isso é uma simples gripezinha, que está matando muita gente no mundo, e ele fala, tá morrendo gente, e daí? A pessoa, ela vê só ela, né? E quando Sim. ele enxerga uma pessoa que está vendo o que a população está passando, por exemplo, o caso do Mandetta, ele caiu por causa disso, porque ele estava praticamente assumindo o que o Bolsonaro deveria fazer, que é ser exemplo, dar ordens. Então ele se sentiu falando, opa, o cara está desobedecendo a mim, eu sou o Sim. presidente. Então, as pessoas que tentam mudar isso, tentam ajudar, acabam saindo porque o cara só pensa nele mesmo, né? E como que foi para você a adaptação na China em relação à comunicação, costumes que eles têm que você falou, nossa, que estranho, isso não acontece no Brasil e aqui é tipo, super normal. A minha adaptação eu dei muita sorte, assim, a minha adaptação foi muito fácil a primeira vez que eu vim para cá, porque eu já tinha 2 amigos da faculdade morando aqui, um amigo e uma amiga, e eles já tinham um grupo formado de amigos, né, um grupo social formado. Alguns deles conseguiam falar chinês o suficiente para se virar, enfim. Então, nesse sentido, eu não passei muita dificuldade. Então, toda a barreira da língua, as dificuldades principais que as pessoas normalmente passam aqui, eu estava meio que protegido, porque eu tinha pessoas em volta, né? Eu tinha pessoas ao redor do meu círculo social que falavam chinês e conseguiam, né, evitar que eu entrasse em algum tipo de problema com relação a isso, né? De confusão da língua, enfim. Então, para mim, essa adaptação foi tranquila. Quanto ao fuso horário, também não tive problema. Eu trabalhava de madrugada na Jovem Pan, então não tinha muito. Eu cheguei aqui praticamente no horário normal, não tive nem jet lag, nem nada, né? Porque já estava acostumado com a vida na madrugada, então não tive problema com isso. E aí, aos poucos, fui aprendendo um pouquinho da língua, e hoje em dia eu consigo me virar tranquilamente, assim. Eu não falo chinês, não consigo conversar, ter uma conversa como a gente está tendo aqui em chinês, mas eu sei o básico e eu consigo me virar. Assim. São 11 horas, né, de diferença, de você estar 11 horas adiantado, né? Isso, são 11 horas de diferença em relação ao Brasil. Quando eu coloquei no meu Instagram lá que eu ia entrevistar você, né, muitas pessoas pediram para perguntar, eu vou até pedir desculpa para você se eu ofender você em algum momento.
Mas é verdade que na China eles comem cachorro ou isso é uma lenda? Na verdade, assim, em algumas províncias bem específicas da China tem carne de cachorro. Em Pequim tem um restaurante ou outro, mas é considerado como uma iguaria, então é uma carne muito cara, não é assim, vou comer um espetinho na rua e vai ser carne de cachorro. Isso não existe. Inclusive é muito mais comum na Coreia do que na China comer cachorro. Ah, não Mas sabia. tem alguns poucos lugares da China que ainda existe isso. Mas tem muita coisa para turista também. Por exemplo, eles têm uma feirinha aqui que eles vendem o espetinho de escorpião, vende cobra no espetinho, vende bicho da seda, frito e não sei o quê. É coisa para turista, porque isso foi uma época, por exemplo, uma época que o país que teve muita fome, as pessoas estavam passando muita fome no país, e realmente eles tiveram que comer o que aparecia. Então, se comeu escorpião, se comeu bicho da seda, se comeu cobra, o que aparecia, né, que pudesse servir como alimento, se comia. Hoje é só uma feira turística, onde as pessoas vão lá, compram o seu espetinho, tiram foto, postam no Instagram e tudo mais. É só uma coisa para turista mesmo. Ninguém se alimenta disso normalmente. E qual é a visão dos chineses em relação a nós brasileiros, né? Porque, assim, eu já tive a oportunidade de ir para outros países e, assim, eu senti uma diferença, de recepção das pessoas. Eu sinto que eles gostam bastante de nós brasileiros. Como que é isso aí na China? Então, os poucos chineses que sabem alguma coisa do Brasil sabem aquele estereótipo, né? Futebol, carnaval, Rio de Janeiro, praia, e é isso. Samba. Samba, e é isso. Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar. Acabou. Eles não. O Brasil é muito distante, não só geograficamente, mas também é muito distante do dia a dia do chinês. Assim, o chinês comum nem sabe onde é o Brasil, tenho certeza disso. Assim como o brasileiro comum, se bobear, não sabe onde fica a China. Então, a relação é mais ou menos a mesma coisa. A mesma ignorância que a gente tem em relação à China, e eu me coloco nisso de quando eu morava no Brasil e eu não sabia basicamente nada na China, e aí era isso que eu pensava, que come cachorro, come escorpião e acabou, e joga ping-pong. A mesma ideia eles têm aqui do brasileiro, o chinês Uhum. comum. Todo mundo samba e joga futebol na praia, no Rio de Janeiro. Basicamente é isso. Cristo Redentor, né? É. E muitos brasileiros que saem daqui e vão para a China, né, tanto em turismo e tanto para ficar mesmo para morar, eles se surpreendem com a China, né? Isso aconteceu com você? Aconteceu porque, assim, como eu te falei, eu não tinha a menor ideia do que encontrar aqui. Eu achava que a China era muito diferente do Brasil, e basicamente era isso, assim. Mas também era muito diferente que eu achava, entendeu? É um outro mundo, é completamente. Os costumes são outros, a relação entre as pessoas é diferente, o jeito como elas. Várias coisas que no Brasil é super ofensivo e aqui é uma conversa de elevador. Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, é muito comum o chinês olhar para qualquer um e falar: Nossa, você engordou, o que aconteceu? Isso Nossa, no imagina esse Brasil, você fala para desafio. qualquer um, imagina, cara, isso É, isso não se fala. E não sim. importa se é homem ou mulher, né? Não importa o que eu estou falando aqui. Não importa se é homem ou mulher. Ele vai chegar, o chinês vai chegar, vai olhar para a menina, ou vai chegar para o cara e falar: Nossa, você engordou nas férias. Enfim, isso é uma coisa, né? Uma coisa pequenininha no meio de muita coisa, assim, de diferente. Que legal, cara. Eu, particularmente, tenho muita vontade de conhecer a China, assim, antes, principalmente por causa do futebol, né? Eu também tenho essa visão de querer trabalhar com jornalismo esportivo. A gente vê, vai de uns 5 anos para cá, como muitos brasileiros estão indo para a China, tanto porque é bom financeiramente, né? E por isso que eu fiz essa pergunta para você, que muitos chegam e se surpreendem, né? Porque não tem essa noção de como que é. A gente Sim, é, sim, sim. é até relação do que a outra pergunta que eu te fiz também, sobre esse mundo fechado, né, da China, essas notícias que não chegam.
Então, por isso que acho que muitas pessoas chegam e se surpreendem, né? Sim, sim. E outra coisa, assim, para turismo, por exemplo, é um país muito, muito, muito legal de conhecer. Tem muita coisa super interessante e não só construção da civilização milenar da China, né? Várias construções, uma grande muralha, cidade proibida, e vários templos, enfim. Mas também muitas belezas naturais, locais assim incríveis. Tem as montanhas do Avatar, aqui onde foi gravado o filme Avatar, que é um complexo de montanhas que é incrível, assim, um lugar maravilhoso. Então tem vários tipos diferentes de locais diferentes e tipos de turismo diferentes. Tem os guerreiros de terracota em Xi'an, que são impressionantes. A Grande Muralha, qualquer trecho que você vai, é um negócio impressionante. Enfim, Você já tem, foi lá? tem, tem já fui, todos esses lugares que eu te falei, eu fui. Legal. Tem lugares com templos e budas esculpidos nas montanhas, nas pedras, assim, que são incríveis também. Tem muita história, muita coisa para se ver, assim. Então é um país muito legal de se conhecer. Mas assim, obviamente que para sair do Brasil e vir para cá é difícil, né? Porque a passagem é cara, é longe para caramba, precisa de visto. A língua é uma barreira enorme, que não é todo mundo que fala inglês, né? Digamos que é mais ou menos também muito parecido com o Brasil nesse sentido. A quantidade de chinês que fala inglês deve ser mais ou menos a quantidade de brasileiro que fala inglês. Quer dizer, você vai na padaria no Brasil, você não vai falar inglês com qualquer um. Vai pegar um táxi, taxista brasileiro não vai saber falar inglês. Mesma coisa aqui. Só que aqui a gente não tem nenhum contato com a língua, né? Então se torna muito mais difícil. O que agora tem mudado com os aplicativos, né? Porque agora tudo se faz por aplicativo. Tanto pedir táxi, como pedir comida, como comprar ticket de parque, de atração turística, de passeio, tudo por aplicativo. Então isso facilita bastante a vida do estrangeiro também nesse sentido. Falando de futebol agora, na China né, tem crescido bastante o esporte, né? Não, o presidente chinês que está agora, ele é um fã de futebol e quando ele entrou, alguns anos atrás, ele determinou uma política para incentivar o crescimento do futebol chinês. Então, não só os clubes gastando mais, trazendo craques do mundo inteiro, né, mas também o incentivo ao investimento nas categorias de base, né, das crianças, para as crianças jogarem mais futebol, enfim. Só que o problema disso é que o esporte não é tão popular assim aqui. Quer dizer, o esporte é bastante popular, só que não é visto ainda como um meio de vida, digamos, seguro. Então, o pai não vai querer que o filho persiga a carreira de futebol porque não tem exemplos de jogadores de futebol chineses de sucesso, né? Então é muito inseguro ainda essa área para eles e por isso mesmo com todo esse investimento nas categorias de base, né, incentivando para que as crianças cada vez mais joguem futebol, o resultado ainda não tem aparecido para eles aqui em termos de resultado técnico, digamos assim. Eles são muito fãs de futebol, principalmente futebol inglês, né, Premier League ou a própria Champions League na Europa. Eles tudo bastante divulgado, que passa nos canais de esporte, as pessoas acompanham. Mas é isso, você vê pessoas com camiseta do Barcelona, do Real Madrid, do Paris Saint-Germain, mais do que você vê com o pessoal com camiseta de time chinês, entendeu? É um movimento que também os times da Europa souberam aproveitar esse mercado e entrar nesse mercado, né? Tanto com transmissão, tanto com excursão de times da Europa vindo fazer pré-temporada aqui, alguns campeonatos amistosos, enfim. Para eles, para o time brasileiro, seria muito difícil fazer isso, e para eles é mais fácil, principalmente também porque a temporada
europeia, no meio da temporada europeia é verão aqui, né? Ou a entre temporada, né? Europeia é verão aqui, então eles vêm fazer os torneios de verão, vêm fazer preparação, a pré-temporada aqui, e aí se popularizam cada vez mais aqui, mas o esporte nacional ainda tem muito a caminhar. Para finalizar aqui, eu peguei uma pergunta de um amigo meu que ele pediu para fazer para você. Ele pediu para perguntar como que é viver com a poluição, se você sentiu ou sente dificuldades respiratórias. Essa questão ela já foi muito pior aqui, assim. Na minha primeira passagem pela China, de 2011 a 2015, a situação da poluição era muito grave, era muito grave. Então, vários dias durante o ano, você tinha poluição realmente pesada, assim, de você não enxergar o sol, por exemplo, você achar que é um dia nublado, mas que não é um dia aberto, só que com aquela nuvem de fumaça encobrindo o sol, você não enxergava o sol. Você chega em casa, você pega um papel higiênico, passa no rosto, passa no nariz, sai fuligem preta, assim. Isso era nesse nível, assim, de gravidade. Desde, acho que 5 anos atrás, se eu não me engano, até um pouco antes, o governo determinou que o país iria gradativamente mudar principalmente as fontes de energia, que antes eram fontes de energia poluidoras, fazer essa troca para fontes de energia renováveis e fontes de energia verde, né? Essa troca vem sendo feita gradativamente, ainda tem muito da matriz energética ainda é baseada no carvão, o que gera bastante poluição, mas a situação já é muito melhor do que 7 anos atrás, do que 5 anos atrás. Já melhorou bastante a questão do número de dias poluídos durante o ano, já diminuiu muito, o nível de poluição durante esses dias mais poluídos também diminuiu bastante, mas era complicado. Eu lembro, na época, era difícil, você saía para a rua para trabalhar, enfim, para dar uma volta, você voltava, você sentia dor de cabeça, sentia um gosto ruim na boca, cheiro ruim, tinha vários efeitos, assim. E também, por esse lado, a questão da poluição, digamos que ajudou um pouco na questão do coronavírus, porque grande parte das pessoas já tem um costume de usar máscara quando os dias estão poluídos. Então não é uma coisa completamente nova, não é uma coisa que as pessoas olham torto, por exemplo. Se uma pessoa estiver usando máscara, ninguém vai estar nem aí, mesmo antes da pandemia, entendeu? O que é diferente no Brasil, por exemplo. Eu imagino que para as pessoas começarem a usar máscara aí foi uma barreira, porque não era comum, as pessoas iam te olhar meio torto, enfim. E aqui não, aqui já tem esse costume, então foi mais fácil de implementar, pelo menos, essa medida da máscara. Assim. Neto, eu queria te agradecer, primeiramente, né, pela entrevista que você me concedeu aqui. Eu acho que para nós que estamos começando, né, para mim, né, você já é experiente na área, mas para mim que está começando na área, é legal ver esse network, né, que acontece entre nós, jornalistas, porque é muito importante que a gente está começando a ter essa receptividade de vocês que já estão na área faz um tempo. Então, eu queria agradecer demais essa sua entrevista e também queria falar que quando você vier aqui para Sorocaba, a gente combinar de comer um lanche junto lá no DEG. Ah, com certeza, com certeza. Não sei quando eu vou poder ir agora, né? Mas vamos combinar, assim, sem dúvida nenhuma. Com certeza. lanchão do DEG lá é bom pra caramba, pô. Nossa, não me fale. Espero aí, desejo um sucesso na tua carreira. Obrigado, cara. Espero a gente trabalhar junto um dia, né? Ah, quem sabe, quem sabe. Come um lanche no DEG e vai ver o jogo de São Bento lá no SIC. É isso aí. Neto, muito obrigado mesmo, de verdade. Continua se Beleza. cuidando aí e a gente se cuida daqui.
E muito obrigado mesmo, de verdade. Obrigado, viu, Valeu Neto? então, Daniel. Um abraço. Um abraço, até mais. Boa sorte aí. Falou. Obrigado. Se cuida. Você também.